Um dia incomum. A investigação sobre Lula. A corrupção emprenhou-se no tecido e na intimidade de alguns partidos e instituições estatais, transformando-se em conduta administrativa, degradando a própria dignidade da política, fazendo-a descer ao plano subalterno da delinquência institucional. Celso de Mello, ministro do STF, no julgamento de Fernando Baiano, réu da Operação Lava Jato. Márcio Anselmo. De qualquer aspecto que se analise, a Lava Jato pode ser considerada a principal operação de combate à corrupção da história do país. Se tomarmos o mais prosaico dos recortes, a graduação das autoridades investigadas, foi a primeira vez em que um ex-presidente da República foi preso por uma condenação judicial em um processo por corrupção. Quando Lula foi interrogado pela primeira vez como réu numa ação penal, em maio de 2017, eu já não integrava a equipe de delegados da operação. Pouco mais de um ano antes, porém, em março de 2016, acompanhei sua condução coercitiva e, depois, o caso da interceptação telefônica entre ele e sua sucessora, Dilma Rousseff. Ainda naquele ano, essa sequência de acontecimentos culminaria, mesmo que indiretamente, no impeachment da presidente. Essa é uma passagem emblemática da Lava Jato. Por um lado, pelo peso simbólico de ter como alvo a pessoa identificada pelas investigações como chefe da organização criminosa que se instalou no poder. Por outro, principalmente, porque os fatos de fevereiro e março de 2016 são a síntese perfeita de um dos principais preceitos do que classificaremos como crime institucionalizado, a apropriação das instâncias do Estado para bloquear ações de investigação. Nesse caso, houve uma clara tentativa de obstrução da justiça, aliada à busca por um dos dispositivos que concorrem para a crônica impunidade brasileira, o foro privilegiado. Um grampo explosivo. Após um bom tempo de pesquisa e investigação, constatamos que o ex-presidente Lula, alvo daquela fase da Lava Jato, não tinha telefone. Graças a algumas apreensões e interceptações anteriores, descobrimos que o líder petista usava o telefone de um dos seguranças, o Moraes. Partimos, então, para o monitoramento telefônico daquele número atrás de provas dos crimes sob investigação. Na época, o noticiário cobria 3 casos específicos relacionados ao ex-presidente. Primeiro, o recebimento de milhões de reais de empresas, pagos supostamente a palestras dadas pelo político. Também buscávamos provar a ocultação de propriedade e benfeitorias de 2 imóveis, o sítio de Atibaia e o triplex do edifício Solares, no Guarujá, oferecido pela OAS a Lula no lugar de outro apartamento do mesmo edifício que sua mulher, Dona Marisa Letícia, havia comprado ainda na planta. O elo entre os 3 acontecimentos eram as construtoras. Segundo a investigação, o pagamento pelas palestras milionárias
a cobertura na orla do Guarujá e as benfeitorias no sítio de Atibaia eram a retribuição pelas vantagens proporcionadas pelo governo Lula às empreiteiras. Obedecendo à regra número 1 de toda investigação de corrupção, seguir o dinheiro. Os pagamentos das empreiteiras durante as reformas nos 2 imóveis foram mapeados. No processo, o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal foi aceito pela Justiça, mas a notícia vazou, o que dificultou o trabalho e alertou os investigados. Depois de algum tempo de investigação, o inquérito estava maduro. No jargão policial, significava que havíamos concluído a fase encoberta da investigação e iniciaríamos a fase ostensiva, geralmente com o pedido ao juiz para autorizar buscas nas residências e empresas dos investigados. A interceptação telefônica precede a deflagração da operação. Quando começamos a interceptar o telefone de Lula, em fevereiro de 2016, precisamos de poucos dias para ter certeza de que o número de Moraes, o segurança, era o usado por ele. Agendada para o dia 4 de março de 2016, a Operação Aletheia, palavra grega que pode significar realidade ou busca pela verdade, seria um marco para a Lava Jato. Pela primeira vez, policiais federais bateram à porta de um ex-presidente da República com o objetivo de conduzi-lo coercitivamente para ser ouvido. Como parte do planejamento, autorizado pela Justiça, estava a condução coercitiva do investigado. Naquele momento do inquérito, era fundamental garantir que ele fosse ouvido pelos investigadores sem interferências, já que os áudios colhidos durante a interceptação telefônica indicavam tentativas de impedir ou atrapalhar uma eventual fase ostensiva da investigação. Aquela madrugada foi um dos momentos mais tensos da operação. Optei por permanecer na base, em Curitiba, auxiliando a equipe a cuidar de diligências urgentes, se fosse necessário. O delegado Luciano Flores, que presidia o inquérito sobre os pagamentos pelas palestras e as reformas do triplex e do sítio, foi designado para conduzir o depoimento do ex-presidente, sobretudo porque tinha um temperamento tranquilo, talvez o mais tranquilo da equipe. Não era um dia comum. Além do mandado de Lula, havia outras 10 conduções coercitivas a serem cumpridas e mais 33 buscas e apreensões. Logo pela manhã, quando as diligências começaram, um fato chamou nossa atenção, e foi algo que eu nunca havia presenciado na minha carreira na PF. Nosso sistema de interceptação telefônica, conhecido como Guardião, deixou de receber as chamadas. Em um momento crucial para a operação, quando as equipes estavam nas ruas, o sistema inexplicavelmente caiu em todo o estado do Paraná e não conseguimos captar um áudio sequer durante toda a madrugada e a manhã do dia seguinte. Às pressas, tive que redigir um pedido para que a Justiça determinasse que as operadoras telefônicas restabelecessem o monitoramento.
O dia em que deflagramos a fase ostensiva de uma operação é muito movimentado. Uma equipe se desloca para as unidades onde haverá diligência, enquanto outra permanece na base para atender os imprevistos. Eles ocorrem, por exemplo, quando o endereço não se confirma e é preciso pedir ao juiz sua correção ou quando um investigado viaja na mesma data. Aquela madrugada não foi diferente. Ainda havia outra questão preocupante naquela operação: a possibilidade de confronto entre manifestantes contra e a favor da investigação, diante do prédio de Lula, em São Bernardo do Campo. E foi o que acabou acontecendo. Houve protestos no local da busca e apreensão e também no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, local escolhido para o ex-presidente depor, e onde o clima realmente esquentou por causa das manifestações de ambos os lados. Como ele não figurava como investigado, decidimos não apreender o celular de Moraes, porque, se estivéssemos certos, poderíamos manter a escuta e conseguir provas relevantes à investigação, mesmo depois do primeiro depoimento. Com as escutas, soubemos que, desde a condução coercitiva do ex-presidente, o governo vinha de fato articulando uma saída para salvá-lo. Na manhã do dia 16 de março, a presidente Dilma Rousseff cometeu o que consideramos o mais explícito ato de obstrução até aquele momento: a nomeação de Lula para o Ministério da Casa Civil, no auge da investigação, que lhe daria direito a foro privilegiado e o livraria, pelo menos de imediato, das investigações. Naquela manhã, a presidente anunciou que Lula substituiria Jacques Wagner como ministro-chefe da Casa Civil. Claro que não se falou de outra coisa no dia. Eu estava almoçando com colegas num restaurante que frequentávamos nos dias mais corridos, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Eram exatamente 13h32 quando apareceu no meu celular uma mensagem no grupo do trabalho. Um dos policiais que atuavam na interceptação telefônica do ex-presidente havia enviado, pedindo que retomássemos imediatamente a base, pois havia acontecido algo no monitoramento telefônico. Quando cheguei, me sentei à frente do computador e coloquei o fone para ouvir o diálogo mais recente da interceptação. Eu lembro que, antes de começar a conversa do ex-presidente, a música "Ah, se eu pudesse", do Tom Jobim, tocou alguns segundos. Logo depois, ouvimos o hoje famoso diálogo entre Lula e sua sucessora. Dilma: alô? Lula: alô? Dilma: Lula, deixa eu te falar uma coisa. Lula: fala, querida. Dilma: seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele. E só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Lula: tá bom, tá bom. Dilma: só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Lula: tá bom, eu tô aqui. Fico aguardando. Dilma: tá? Lula: tá bom. Dilma: tchau. Lula: tchau, querida. Para nós, a conversa foi a confirmação
inequívoca da pressa em tornar Lula ministro de Estado para que tivesse, assim, foro especial. Esse foi um dos momentos mais polêmicos da Lava Jato. Partidários do ex-presidente alegaram que a escuta era ilegal, porque o pedido para o encerramento da interceptação telefônica já havia sido deferido no momento da conversa. O pedido, confirmado em nota oficial e assinado por Dilma, viera justamente por causa do anúncio da nomeação de Lula para a Casa Civil. O juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso, deferiu o pedido e o delegado Luciano, que recebeu o ofício já na hora do almoço, encaminhou imediatamente a ordem para que a operadora telefônica encerrasse o monitoramento. No entanto, quem lida com interceptações telefônicas sabe que a companhia telefônica leva algumas horas, até dias, para interromper definitivamente o monitoramento. Foi nesse intervalo que o diálogo entre Lula e Dilma foi captado. Depois de ouvir a conversa, o delegado Luciano enviou um relatório ao juiz Moro, narrando os fatos. Além disso, o juiz também recebeu um parecer do MPF e, com isso, decidiu levantar o sigilo dos diálogos interceptados. Na decisão, Moro fundamentou seus argumentos segundo o artigo 5º da Constituição. Nos termos da Constituição, não há qualquer defesa de intimidade ou interesse social que justifique a manutenção do segredo em relação a elementos probatórios relacionados à investigação de crimes contra a administração pública. Certamente, essa foi uma das decisões mais complexas de toda a Lava Jato, mas coerente com a regra de publicidade imposta pelo juiz desde o início. Na tarde daquele dia 16, uma edição extra do Diário Oficial, publicada por volta das 19 horas, que vinha corroborar a urgência para garantir foro privilegiado ao investigado, confirmava a nomeação de Lula. Decreto de 16 de março de 2016. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capítulo 1, inciso 1 da Constituição, resolve nomear Luiz Inácio Lula da Silva para exercer o cargo de Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República. Brasília, 16 de março de 2016. Dilma Rousseff. A publicação de uma edição extra do Diário Oficial era um ato incomum e podia ser visto como mais uma prova de que a intenção era tirar Lula do alcance de uma investigação criminal, uma vez que, na prática, edições extras são utilizadas para a publicação de atos normativos urgentes. O áudio em que a Presidente da República mandava o assessor da Casa Civil, Jorge Bessias, levar o termo de posse ao ex-presidente Lula alastrou-se rapidamente pelo país. Como era um documento público, em minutos a notícia ganhou as manchetes. Ainda no início daquela noite de 16 de março, o diálogo já era executado por trios elétricos em manifestações em várias cidades. Em Brasília, uma multidão protestou em frente ao Palácio do Planalto. Curitiba estava em ebulição,
com centenas de pessoas aglomeradas diante do prédio da Justiça Federal, onde Sérgio Moro trabalhava. Não havia espaço nem sequer para estacionar num raio superior a 1 quilômetro. As manifestações invadiram a madrugada, enquanto o áudio era repetido e repercutia aos 4 cantos do país. Enquanto isso, o governo seguia seu plano de dar foro privilegiado a Lula. Arrumada às pressas, a cerimônia de posse do ex-presidente como novo ministro-chefe da Casa Civil ocorreu já na manhã seguinte. Vários trechos do discurso da presidente Dilma Rousseff, alguns reproduzidos a seguir, tocaram diretamente nos fatos ocorridos. O funcionamento eficiente da justiça deve estar assentado na produção de provas, sem ceder sua natural preponderância a outros instrumentos. Deve estar pautado pelo respeito às garantias constitucionais. E isso eu não me cansarei de repetir. Ao direito do cidadão e o respeito a todas as leis vigentes. Afinal, não há justiça quando delações são tornadas públicas, de forma seletiva, para execração de alguns investigados, e quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Não há justiça quando leis são desrespeitadas, e eu repito, a Constituição aviltada. Não há justiça para os cidadãos quando as garantias constitucionais da própria Presidência da República são violadas. O Brasil não pode se tornar submisso a uma conjuração que invade as prerrogativas constitucionais da Presidência da República. Não porque a Presidenta da República seja diferente dos outros cidadãos e cidadãs, mas porque, se ferem prerrogativas da Presidência da República, o que farão com as prerrogativas dos cidadãos? Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interceptação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram a gente para ele e ocultaram. E eu estou guardando essa assinatura desse termo de posse como uma prova. Ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era essa assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura. E, portanto, isto não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar a Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje, justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Repudio, total e integralmente, todas as versões contra este fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a Presidência da República. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre seu caráter republicano. A tentativa de salvação de Lula se frustraria no dia seguinte. O ministro Gilmar Mendes, do STF,
suspendeu a nomeação do líder petista por desvio de finalidade. Em outras palavras, a real motivação de Dilma não era o trabalho que Lula poderia fazer à frente do ministério, mas sim protegê-lo das investigações. O objetivo da falsidade é claro: impedir o cumprimento de ordem de prisão de juiz de primeira instância, uma espécie de salvo-conduto emitido pela Presidente da República. Pairava cenário que indicava que, nos próximos desdobramentos, o ex-presidente poderia ser implicado em ulteriores investigações, preso preventivamente e processado criminalmente. A assunção de cargo de ministro de Estado seria uma forma concreta de obstar essas consequências. As conversas interceptadas com autorização da 13ª Vara Federal de Curitiba apontam no sentido de que foi esse o propósito da nomeação. A equipe da Lava Jato na PF recebeu com alívio a decisão que, na prática, faria com que pudéssemos dar sequência ao inquérito. No entanto, a equipe divergia sobre quais seriam os próximos passos. Para mim, aquele era um caso inconteste de tentativa de barrar a investigação. Então, defendi que deveríamos encaminhar à Justiça o pedido de prisão preventiva do ex-presidente por obstrução da Justiça. Da mesma forma, eu imaginava que a Procuradoria-Geral da República, PGR, deveria atuar em relação à presidente, por sua participação decisiva no processo, o que não ocorreu. Minha posição foi vencida pela dos demais integrantes. A decisão que tomamos foi pela remessa ao STF da apuração relativa aos áudios e à nomeação de Lula. Depois, o STF acabou invalidando aquela escuta, mas as investigações sobre o ex-presidente seguiram seu curso. A prisão. Pouco mais de 2 anos após a condução coercitiva em Brasília, e já fora da equipe originária da Lava Jato, acompanhei o julgamento pelo TRF4 dos últimos recursos da primeira ação penal da qual o ex-presidente Lula foi réu, fruto do inquérito policial que havia concluído algum tempo antes. Incontinente após a decisão em segunda instância, como era praxe em outros casos, o juiz Sérgio Moro expediu a ordem de prisão, fixando o prazo para que o ex-presidente, em deferência ao cargo que ocupou, se entregasse a fim de cumprir a pena privativa de liberdade de 12 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado. Relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas do dia 6/4/2018, quando deverá ser cumprido o mandato de prisão, vedada a utilização de algemas em qualquer hipótese. A partir da ordem de prisão, o ex-presidente Lula encastelou-se na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, negando-se a se apresentar. A tática era clara na busca do confronto, para reforçar a falsa ideia de perseguição
e de injustiça. Seguiu-se intenso processo de negociação até que, no sábado, 7 de abril, o ex-presidente finalmente se entregou à PF, sem confrontos. Pela primeira vez na história do país, um ex-presidente era preso após condenação em uma ação penal por crime de corrupção.